Em sua vida anterior, Zamping tinha sido um membro dedicado da equipe de resgate que encontrou seu fim em um trágico acidente. Seus últimos momentos foram preenchidos com o caos e a urgência de uma operação de resgate que deu errado. Os ecos dos gritos de seus companheiros de equipe e o Ranger do Metal ainda estavam vivos em sua memória. Mas a morte não foi o fim para Zamping. Após sua morte, ele se viu transmigrado para um mundo fantástico repleto de feras mutantes e seres despertos, onde a magia e o mistério eram tecidos no tecido da vida cotidiana. Esse novo mundo era ao mesmo tempo inspirador e assustador e, no início, ele ficou sobrecarregado com esse ambiente surreal, mas logo descobriu que ele também havia despertado um poder único, que era a capacidade de criar uma gema de contrato. Essa gema, uma vez aceita voluntariamente por um alvo, concederia a Zamping o domínio sobre sua vida, alma e consciência. Embora esse poder tivesse um grande potencial, ele tinha uma desvantagem significativa que impedia sua eficácia. Mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos quando Su Jinjiao o chamou, perguntando o que ele estava fazendo, olhando para uma gema como aquela. Como ela era sua amiga de infância, Zamping aproveitou a oportunidade para mexer com ela, perguntando de brincadeira se ela queria um doce, porque se quisesse, ele poderia lhe dar o cristal que estava segurando. E como ela conhece bem as intenções dele, sabia exatamente o que ele estava tentando fazer, e de forma alguma ela gostaria de ser controlada por alguém, especialmente por seu amigo de infância. E, é claro, Zamping sabia que essa seria a resposta dela, já que se tratava apenas de uma brincadeira. Mas essa interação brincalhona destacou a maior desvantagem de seu poder, e que a criatura deve ser totalmente informada e concordar voluntariamente com o contrato para que ele funcione. Caso contrário, até mesmo o consumo da gema não teria efeito, e até mesmo o proprietário original desse corpo quase morreu de raiva porque essa habilidade era tão inútil. Felizmente, ele transmigrou para esse corpo no momento certo e, com sua resiliência psicológica por ter a memória de sua vida anterior, permitiu que ele perseverasse, encontrando força em sua determinação de aproveitar ao máximo suas novas habilidades. Enquanto isso, Su Jinjiao sentiu a determinação de Zamping diminuir e, como sua amiga de infância, ela não pode deixar isso acontecer. Por isso, ela tenta motivá-lo da forma mais física possível, como faria uma amiga íntima. Ela bagunçou o cabelo dele com carinho, pedindo que ele não desistisse tão facilmente, falando sobre como o mundo é vasto, então é provável que haja criaturas dispostas a deixá-lo controlá-las. Mas Zamping descartou seu incentivo, argumentando que era fácil para ela dizer isso. Além dele, quem mais estaria disposto a ser controlado por alguém? E depois que essas palavras saíram de sua boca, ele teve uma ideia repentina. Ele percebeu que nunca havia experimentado a gema em si mesmo. Ele estava até se perguntando por que diabos não havia pensado nisso antes. E você nunca saberá se não tentar. É tão estúpido que pode funcionar. Então, ele disse em Yolubit e começou a comer o cristal como se os federais estivessem prestes a confiscá-lo. E isso imediatamente deixou Jinjiao horrorizada, achando que ele estava prestes a cancelar sua assinatura da vida. Seu coração batia forte no peito enquanto ela observava, incapaz de prever o que aconteceria em seguida. Para seu espanto, uma aura verde envolveu Zamping, sinalizando que algo extraordinário estava acontecendo. A aura pulsava com energia, lançando um brilho etéreo ao redor dele que parecia dançar com vida. Quando a aura se dissipou, Su Jinjiao, com lágrimas nos olhos, correu para verificar se Zamping estava bem. Ele garantiu que estava bem, o que ela ficou aliviada ao ouvir, mas pediu que ele nunca mais a assustasse daquela maneira. E como já estava ficando tarde, ela decidiu que era hora de voltar para o dormitório. Antes de sair, ela o informou que teria de se apresentar à equipe de patrulha na manhã seguinte e que ele não precisava esperar por ela. E Zamping sorriu, orgulhoso, mas triste. Isso significava que Su Jinjiao estava se formando e que ela havia dominado todo o conhecimento dos livros e estava pronta para o combate real. Entrar para a equipe de patrulha para proteger sua terra natal sempre foi seu sonho e agora ela estava prestes a realizá-lo. Essa constatação o encheu de orgulho, mas também de uma sensação de perda, sabendo que eles se viriam menos. O cronograma rigoroso da equipe de patrulha e as missões perigosas significavam que seus caminhos raramente se cruzavam. E Su Jinjiao também sabe disso. Por isso, ela voltou a sorrir e disse a ele que não ficasse desanimado, porque quando ele ficar mais forte, eles poderão trabalhar juntos. E Zamping apenas riu, duvidando que isso pudesse acontecer. Sua habilidade aparentemente inútil o havia relegado à profissão de agricultor pela escola. Ele até comentou, em tom de brincadeira, que poderia muito bem ir para o campo para cultivar. A ironia de sua situação não passou despercebida para ele, um salvador outrora reverenciado. Mas, dito isso, talvez seja difícil nos vermos novamente,
Embora ela fosse amiga de infância do proprietário original, ele ainda reluta em se separar dela dessa maneira. Ela foi a única pessoa com quem ele conseguiu se conectar desde a transmigração. Ele se afeiçoou a ela e queria lhe dar um abraço sincero. Inesperadamente, a aura verde se materializou e, de alguma forma, foi capaz de mover seu corpo por conta própria. Ele abraçou Su Jinjiao em um abraço significativo, pegando os dois desprevenidos. O calor do abraço transmitiu emoções que as palavras não poderiam transmitir, deixando os dois momentaneamente sem fôlego. Perturbada, Su Jinjiao se afastou rapidamente, incapaz de lidar com os sentimentos intensos. Ela saiu correndo, mas não antes que Zhang Ping a chamasse para tomar cuidado. Ela voltou com um sorriso alegre, prometendo que o faria e desejando o mesmo para ele. Observando-o a partir, Zhang Ping sabia que aquele momento seria algo que ele guardaria para sempre. Uma cena verdadeiramente sincera que ele não trocaria por nada no mundo. Depois que Su Jinjiao saiu, Zhang Ping se viu sozinho, contemplando os eventos bizarros que tinham acabado de acontecer. Seu corpo o abraçou por vontade própria. Isso fez se perguntar se ele havia comandado a si mesmo inconscientemente ou se era apenas uma coincidência. Essas perguntas o incomodavam, obrigando-o a determinar a extensão do seu controle sobre o próprio corpo. Determinado a descobrir a verdade, Zhang Feng procurou um lugar isolado para fazer experimentos, onde ele rapidamente ordenou a si mesmo que executasse várias ações. Começou com tarefas simples, como levantar o braço ou cerrar o punho, e gradualmente passou para movimentos mais complexos, como realizar saltos acrobáticos e posições intrincadas de artes marciais. Depois de várias sessões de prática, ele se deitou de bruços no chão, exausto e encharcado de suor. Apesar do cansaço, ele havia feito uma descoberta importante. Ele podia fazer com que seu corpo realizasse praticamente qualquer ação, desde que não excedesse a capacidade de um ser humano normal. Ações como voar ou se transformar em outra espécie estavam fora de seu alcance. Além disso, Zhang Ping percebeu que seu corpo podia imitar ações com base na memória, mesmo aquelas que ele nunca havia praticado antes. Isso significava que, teoricamente, ele poderia dominar várias artes marciais sem esforço, desde que suas habilidades físicas atendessem aos padrões necessários. Esse potencial recém-descoberto o encheu de determinação para melhorar seu condicionamento físico, sabendo que isso o tornaria mais forte. Mas, mesmo com tudo isso, ainda havia mais uma questão a ser verificada. Zhang Ping decidiu testar isso ainda mais, declarando um comando específico para seu corpo. E depois disso, o dia seguinte chegou. Zhang Ping abriu os olhos, desorientado e confuso sobre seu paradeiro. Para sua surpresa, ele se viu no refeitório com uma tigela de arroz à sua frente, o que o deixou ainda mais confuso. Mas a dor nas pernas rapidamente o lembrou de que ele havia ordenado a si mesmo que corresse pela manhã antes de dormir. Seu corpo tinha, de fato, saído para uma corrida matinal enquanto ele estava inconsciente. Essa constatação deixou Zhang Ping imensamente animado. Sua hipótese do dia anterior estava correta. Seu corpo podia executar comandos mesmo quando seu cérebro estava inconsciente. Era como se ele tivesse desbloqueado uma função automática, uma habilidade altamente poderosa. No entanto, isso parecia bom demais para ser verdade. Olhando ao redor, ele verificou se alguém havia notado sua atividade incomum, mas todos pareciam muito distraídos com a aparência de Lu Xiyu. Xiyu era a beldade da escola, muitas vezes considerada uma deusa por seus colegas. Mas havia uma coisa que parecia estranha nesse encontro e Zhang Ping logo percebeu. Ela estava excepcionalmente cedo naquela manhã. De acordo com a memória dele, ela normalmente não se levantava tão cedo, mas o que parecia ser um hambúrguer de nada acabou se tornando uma refeição completa do inferno. Quando isso levou a uma realidade mais horrível, os olhos de Zhang Ping se arregalaram em descrença ao perceber que a bela Shu estava escondendo um segredo monstruoso. Ela era, de fato, uma raposa monstruosa disfarçada, devorando qualquer coisa sem consideração. A visão parecia ter saído diretamente de um pesadelo. E Zhang Ping não podia fazer nada além de questionar por que ninguém mais parecia notar isso, já que ela continuava a comer enquanto os outros aplaudiam como se ela estivesse apenas passando. E com essa exibição gráfica, Zhang Ping estava atordoado demais para se mover e agora estava suando muito. Ele se esforçou para entender tudo aquilo e, infelizmente, sua reação chamou a atenção indesejada desse monstro. E com o mesmo sorriso, ela se aproximou dele, com suas preocupações e voz perfeitamente idênticas às de Xiyu. Apesar disso, Zhang Ping podia ver através da ilusão, o que realmente não ajudava em seu caso. Mas, felizmente,
Como um transmigrador que passou por 2 vidas de sabedoria, ele sabia a importância de manter a calma diante do perigo. Assim, mesmo quando o monstro se aproximou e perguntou se ele estava bem em uma tentativa de testá-los, Amping manteve a compostura e respondeu casualmente que estava bem e que não havia nada com que se preocupar. E antes que o monstro pudesse responder, ele se retirou da cena, dizendo que tinha uma aula para assistir. Esse comportamento indiferente fez o monstro duvidar de sua percepção, acreditando que havia confundido o cheiro de medo vindo de Zamping. E quando Zamping se afastou, ele sentiu uma onda de alívio. Mas ainda assim, uma pergunta preocupante permaneceu em sua mente. Por que havia monstros mutantes na escola? Ninguém mais os havia notado? Ou ele estava tendo alucinações? Independentemente disso, ele sabia que precisava relatar o fato a um professor imediatamente. Mas, ao correr para a sala dos professores, ele se deparou com outra visão horrível. O professor também havia se transformado em um monstro e estava atacando um aluno. E com isso, o pânico se instalou. Portanto, Amping fugiu o mais rápido que pôde, encontrando refúgio no topo do prédio da escola, onde finalmente pôde expressar suas frustrações livremente. Ele estava em pânico, convencido de que algo estava muito errado. Ele se recusava a acreditar que tudo aquilo era coisa de sua cabeça e que este lugar era o inferno na Terra. E enquanto ele desabafava, o cristal que havia consumido antes caiu de seu bolso. Ele percebeu que só conseguia ver as feras mutantes depois de comer a gema. E, por causa de seus raciocínios distorcidos, e por estar desesperado para voltar ao normal, decidiu consumir mais dela, na esperança de reverter os efeitos. Mas o resultado foi o oposto do que ele queria. Consumir mais da gema apenas intensificou seus efeitos. E então uma janela do sistema apareceu, avaliando uma poça de gosma vermelha próxima. Depois de avaliá-la com sucesso, o sistema reproduziu imagens do que havia acontecido para que essa gosma vermelha estivesse em tal lugar, mostrando a ele que um dos funcionários da faculdade estava sendo atacado por uma raposa monstruosa. O que chocou Zamping e o fez pular do banco. Mas ele estava mais intrigado com o fato de ter despertado uma habilidade de avaliação apenas por ter devorado a gema. Isso era bom demais para ser verdade. Então, ele decidiu testá-la ainda mais, usando essa capacidade de avaliação para si mesmo. E, para sua surpresa, ela realmente funcionou. Uma interface do sistema apareceu, mostrando sua janela de estatísticas e confirmando que ele havia de fato despertado uma nova habilidade ao devorar gemas. E ele até conseguiu ver a habilidade que ganhou, como a gema de contrato de nível 1 que obteve inicialmente. Mas o que o surpreendeu ainda mais foi o fato de essa habilidade ter níveis, uma indicação clara de que pode se tornar mais forte. Além disso, a habilidade de avaliação que ele possui permite que ele veja seus próprios valores e realize avaliações em alvo, com taxas de sucesso que dependem da diferença de força entre as duas partes. Com essas descobertas, ele sabia que não deveria desperdiçá-la e, por isso, Amping decidiu voltar às suas atividades normais para evitar levantar suspeitas. Ao longo do dia, ele analisou sua situação atual. Primeiro, ele havia se tornado sua própria besta invocada e contratante. Segundo, ele era controlado apenas por ele mesmo. Isso significa que seu corpo e sua mente eram imunes a interferências externas. Terceiro, por causa disso, nenhum feitiço era eficaz contra ele, o que lhe permitia ver as verdadeiras formas da fera mutante. Em quarto lugar, essas feras mutantes eram, na verdade, raposas celestiais normais com níveis altos, e como um nível 1, ele não era páreo para elas. Quinto, a habilidade de distorção cognitiva permitia que a fera comesse as pessoas abertamente sem que os outros percebessem, fazendo parecer que 2 estudantes estavam simplesmente conversando. E por falar em habilidade do tipo controle mental, ele se lembra que a habilidade de Sujin Jiao também era do tipo mental. Ela poderia ter uma maneira de ajudar, o que o fez sorrir, e ter alguém ao seu lado realmente ajudaria a aliviar as coisas. Assim, ele decidiu procurá-la depois da escola. Assim que as aulas terminaram, ele correu para onde Sujin Jiao estava, ansioso para compartilhar suas descobertas e pedir a ajuda dela. Mas enquanto Zamping caminhava pelas ruas de Pearl City, ele percebeu que a gravidade da situação era maior do que ele pensava inicialmente. Essas raposas monstruosas não estavam confinadas à escola. Elas também andavam livremente do lado de fora. E a ideia de que essas criaturas estavam à espreita em todos os lugares o assombrou enquanto ele corria para a sede da equipe de patrulha, desesperado por respostas. Ao chegar ao referido local, ele se deparou com uma estrutura imponente, um símbolo de autoridade e proteção, e sua grandeza ofereceu um lampejo de esperança em meio ao seu pavor crescente. Com isso, ele entrou rapidamente e foi recebido por uma bela recepcionista com um sorriso caloroso e pronta para atendê-lo. Então, ele pediu para ver Sujin Jiao, que provavelmente havia feito o check-in naquele dia. A recepcionista foi prestativa, mas mesmo com seu sorriso doce,
Jian Ping pode ver através dele. O aroma repugnante, usando aquela máscara terrível da pele da vítima que ele quer imitar, e seu corpo grande e angustiante que o domina demais. Ela era, sem dúvida, uma das raposas monstruosas, mas ele não podia dizer nada, não podia reagir, não podia fazer nada, e isso era mentalmente desgastante. Então, ele se sentou primeiro e fez o melhor que pôde para processar essa terrível constatação. Até mesmo a equipe de patrulha havia sido infiltrada. Isso significava que mesmo os despertos de alto nível não conseguiam ver através das ilusões da raposa, o que era profundamente alarmante. E com isso, sua determinação de encontrar Su Jinjiao só se fortaleceu, enquanto ele se agarrava à esperança de que ela permanecesse intocada pela corrupção que parecia permear todo o resto. Felizmente, ele não precisou esperar muito, pois Su Jinjiao apareceu e rapidamente se aproximou dele com uma pergunta, perguntando o motivo da visita repentina, fazendo com que ele se levantasse e a cumprimentasse. Mas, em vez de revelar o que havia aprendido, ele simplesmente disse a ela que estava preocupado com a adaptação dela à nova função e que tinha vindo verificar como ela estava. Su Jinjiao garantiu que ela estava bem e apresentou sua equipe, dizendo que eles estavam cuidando bem dela. Isso deveria ter sido reconfortante, mas os olhos de Zhang Ping o traíram, pois mostravam apenas uma profunda tristeza. Uma emoção que Su Jinjiao interpretou erroneamente como ciúme, ou o medo de ser esquecido por seu próprio amigo de infância. Ela rapidamente abordou o assunto, prometendo que ele não precisaria se preocupar. Ela prometeu trabalhar duro e se tornar forte, com o objetivo de lutar contra as feras mutantes e vingar seus pais no futuro. E se ele realmente sentisse muito a falta dela, ela poderia recomendá-lo para a equipe de patrulha. E eles estavam com pouca gente ultimamente, então entrar seria fácil. Mas Anping sabia que não era assim. Seus poderes, embora únicos, não eram adequados para o combate. Por isso, ele recusou gentilmente, agradecendo a oferta. E vendo que ela parecia estar se adaptando bem, Xianfeng decidiu não incomodá-la mais. Ele acenou com a mão e saiu com um sorriso. Mas, por trás desse sorriso, havia agonia, desespero e arrependimento. A Su Jinjiao que ele conhecia não existia mais. Ela havia sido substituída por aquela maldita raposa diabólica. Todas elas haviam sido substituídas. A parte mais brutal era que ele não conseguia reagir por medo de estragar seu disfarce. E, ao sair do prédio, a mente de Zhang Ping se encheu de raiva e descrença. Ele murmurou baixinho, perguntando que tipo de piada é essa. Eles não disseram que a equipe de patrulha é a mais forte de Peru City? Por que diabos eles foram completamente aniquilados? Até mesmo Su Jinjiao só chegou aqui hoje, mas já foi levado embora. A única pessoa que tinha significado para ele nesse mundo desconhecido se foi. De quem é essa fantasia doentia? Reencarná-lo apenas para tirar alguém precioso em um instante, sem nem mesmo uma maneira de salvá-la, deixando-o apenas com a vingança como sua única opção. Essas perguntas enchem sua mente, mas ninguém responde. E parece que ele estará sozinho nessa luta, pois os monstros se infiltraram em toda a cidade. Todos em Peru City eram seu gado, inclusive ele. Mas isso não o deterá. Há muito ódio em seu sangue para parar. E assim, Anping continuou e, após algumas horas de intensa concentração, conseguiu descobrir informações cruciais usando sua técnica de avaliação. Primeiro, ele descobriu que a maioria das raposas monstruosas estava entre os níveis intermediário e alto. Especificamente, os níveis de 1 a 9 eram de nível elementar, de 10 a 19 eram intermediários, de 20 a 29 eram de nível alto e de 30 a 39 eram de nível avançado. No entanto, mesmo uma equipe de patrulha com muitos despertos de alto nível não conseguia igualar a força deles. Essa revelação é aterrorizante. Em segundo lugar, ele descobriu que a raposa que matou Xiu era excepcionalmente forte. Até mesmo seus instintos o advertiram de que tentar avaliá-lo poderia revelar sua localização. Isso sugeria que poderia ser um desperto de nível avançado ou talvez até um desperto de nível real que começa no nível 40. Isso explicava por que essas raposas monstruosas podiam derrotar despertos muito mais fortes do que elas. Terceiro, ao contrário das bestas mutantes comuns, as raposas demoníacas possuíam alta inteligência. Elas eram excelentes em se disfarçar, o que lhes permitia se misturar aos humanos e viver entre eles. Mas isso era apenas na superfície. Por baixo de suas fachadas astutas, havia uma ameaça mortal, capaz de semear o caos e a destruição sem ser detectada. Em quarto lugar, essas raposas sempre priorizam alvos com força muito maior ou status social elevado, e os restantes serão apenas uma fonte de alimento de reserva para elas. Então, basicamente, lutar contra uma raposa demoníaca de frente é uma sentença de morte. Esse conhecimento era assustador, mas necessário,
orientando a estratégia de Zanping para lidar com essas criaturas. Apesar desse conhecimentos, Zanping não podia ficar parado vendo cidadãos inocentes morrerem, especialmente depois do que fizeram com Su Jinjiao. A lembrança da transformação dela alimentou sua determinação. Ele precisava se tornar mais forte, não apenas para si mesmo, mas para o bem de todos em Pearl City. Uma semana depois, às 3 da manhã, Zanping já estava acordado. Seu corpo havia se adaptado ao rigoroso cronograma de treinamento, exigindo menos descanso à medida que seu físico se fortalecia. Ele estava treinando diligentemente, ultrapassando seus limites todos os dias. Nos últimos dias, ele conseguiu aumentar seu nível em 1 e, além do treinamento físico, ele também gerava e consumia gemas diariamente, na esperança de ganhar força ou talentos como antes. No entanto, desde que ele obteve a técnica de avaliação, as gemas que ele gerou se tornaram incolores e ineficazes. Esse foi um contratempo frustrante, mas hoje, finalmente, ele produziu uma gema com cor. Embora a cor o fizesse perder o apetite só de olhar para ela, ele sabia que quem pede não pode escolher, então desviou seus pensamentos na esperança de que houvesse algum tipo de efeito dessa vez. E assim ele comeu aquela merda. E, como era de se esperar, ele sentiu uma aura enorme preenchê-lo de repente. Isso significa que ele de fato ganhou outra habilidade. Então, ele abriu rapidamente a janela de status para verificar. Era um novo talento passivo chamado Caminhante Noturno. Esse talento lhe concedeu visão noturna, presença bastante reduzida durante a noite, velocidade de movimento significativamente aumentada, peso corporal reduzido e invisibilidade completa quando posicionado nas sombras. Esse era um talento passivo fantástico que permitiria que ele investigasse durante a noite sem ser detectado. Além disso, sua habilidade gema contratual havia subido de nível, o que o fez pensar se ela estava relacionada ao seu próprio nível. Se esse fosse o caso, toda vez que ele subisse de nível, despertaria um novo talento. Essa percepção o encheu de entusiasmo, pois significava que ele poderia até mesmo se tornar invencível. Com essa determinação recém-descobertas, Zanping sentiu que não havia tempo a perder. Ele continuaria a treinar imediatamente. Como ainda era noite, poderia testar seu novo talento imediatamente. Alguns momentos depois, Zanping se viu correndo pelo campo de atletismo, com sua visão recém-aprimorada deixando tudo ao seu redor muito claro, mesmo sob a luz fraca. Com isso, ele notou um anel peculiar na lateral da pista. Sua aparência incomum o obrigou a interromper o treinamento e dar uma olhada mais de perto. O anel era um anel de assassinato, projetado para permitir que o usuário se movesse sem ser detectado, fazendo com que todas as formas de vida o ignorassem inconscientemente. Zanping sabia que um item como esse não poderia ser descartado aleatoriamente, então usou sua habilidade de avaliação para descobrir mais sobre ele. Depois de algumas tentativas, ele teve sucesso, obtendo informações sobre a história do anel e seu antigo proprietário. Por meio de sua visão, Zanping viu a raposa demoníaca disfarçada de Shu e outra figura que parecia ser o dono do anel. E como ele estava convencido de que era o único que podia ver através das ilusões da raposa, Zanping inicialmente pensou que o dono do anel poderia ser um dos rivais de Luo Shu, mas ele rapidamente descartou essa ideia, lembrando-se de que Luo Shu era uma órfã com uma personalidade gentil. É impossível que ela faça inimigos com essa personalidade. Portanto, só resta uma possibilidade. Além dele, há mais alguém em Pearl City lutando contra esses monstros também. Mas seus pensamentos foram abruptamente interrompidos pela visão da raposa demônio emergindo de trás das paredes. Graças às suas habilidades passivas, Jian Feng não foi detectado e conseguiu escapar da cena sem ser notado. A raposa parecia estar procurando o anel e, ao perceber que ele estava faltando, ficou desconfiada. Alguém definitivamente estava aqui, mas não havia nenhuma presença. Se eles conseguiram escapar de um monstro como ele, então devem estar em um desperto de nível intermediário ou superior. Portanto, parece que ele terá que informar Sua Alteza Real. E ao ouvir a raposa murmurar isso, ficou evidente que as raposas haviam deliberadamente deixado o anel como isca, mas seria mais suspeito se ele tentasse colocá-lo de volta. Então ele decidiu mantê-lo por enquanto. E às 5h36 da manhã, Shen Feng retornou ao seu apartamento, contemplando os eventos recentes e o item que havia adquirido. O anel não só aumentou sua força, mas também proporcionou vantagens adicionais. Então parece que as coisas estão ficando boas. Mas isso é apenas o que ele pensa, porque, na realidade, as coisas estão prestes a ficar complicadas. Felizmente, houve uma intervenção. Um ser etéreo começou a chamar seu nome, o que o assustou completamente e o fez sair da cadeira. Ainda assim, a presença fantasmagórica o incentivou a se esconder, mas Zanping ainda estava em choque e estava mais preocupado em identificar a origem da voz. Com isso,
O fantasma não teve escolha a não ser usar seus poderes para acalmá-lo e avisá-lo de que seus inimigos já estavam no prédio e estavam se movendo em grupos prontos para atacá-lo. E às 5h40, as raposas demoníacas entraram em seu quarto, e Zamping estava de pijama e deitado na cama dormindo. Os oponentes entraram no quarto de Zamping, cercando-o com sorrisos predatórios. Eles estavam ansiosos para testar se ele era realmente o indivíduo de alto nível que suspeitavam. Carregando seus ataques, eles pretendiam destruí-lo com um único golpe. Mas, para o espanto deles, mesmo com o ataque pairando a poucos centímetros de seu rosto, Zamping permaneceu em um sono profundo e tranquilo, completamente alheio ao perigo. Não havia nenhum sinal de consciência ou medo, nem um lampejo de resposta, o que fez com que os intrusos duvidassem que ele tivesse pegado o anel. Se fosse, ele não estaria dormindo tão tranquilamente. Ele teria detectado o perigo e lutado por sua vida. Além disso, a líder das raposas não conseguia sentir a presença do anel em nenhum lugar do quarto, o que a convenceu ainda mais de que eles tinham a pessoa errada. Assim, ela retraiu suas garras e sinalizou para seus subordinados se retirarem. Mas essa decisão os deixou perplexos e frustrados, especialmente porque tinham certeza de que Zamping havia feito isso. Como ele costuma sair para correr de manhã todos os dias, mas não saiu hoje, isso indicava que algo estava errado. Mas a mamãe raposa não gosta dessa atitude, especialmente quando ela já havia dado seu veredicto. Portanto, parece que seus subordinados estão ficando um pouco confortáveis demais perto dela. Então, ela olha para eles com seus olhos mortais e esclarece que já decidiu que esse lixo não é uma ameaça. E ele só começou a fazer seus exercícios matinais há uma semana. E, a julgar pela natureza humana, a maioria das pessoas geralmente tende a se sentir inspirada a fazer algo, mas acabam desistindo mais tarde e voltam a ficar na sua zona de conforto. Ele não é nada mais do que um alimento inútil, e eles não desperdiçam recursos com seres tão triviais. E se algum deles questionar seu julgamento novamente, ela fará dele sua próxima refeição. E sua ameaça pairava pesadamente no ar. Seus subordinados se curvaram rapidamente em obediência, prometendo não desafiar sua autoridade novamente. Enquanto as raposas se retiravam, Zamping começou a recuperar a consciência lentamente. Ele sentiu a sala livre de sua presença opressiva e soube que elas tinham ido embora. Em seguida, ele cuspiu cautelosamente o anel que havia escondido na boca e respirou ofegante. A experiência tinha sido angustiante e seu coração batia forte no peito. Mas ele estava grato por estar vivo. Sua aposta havia valido a pena. Ele sabe que não pode fugir das raposas com seu nível, mas ao usar sua habilidade única de se forçar a um sono convincente, ele conseguiu enganar as raposas, fazendo-as pensar que ele não estava envolvido com o anel. Mas, refletindo sobre os eventos recentes, Zamping se lembrou de ter ouvido a voz de Su Jinjiao, o que o deixou chateado. Mas ele rapidamente decidiu descartá-la como uma ilusão, um truque de sua mente para lidar com a situação. E ele não podia se dar ao luxo de deixar que suas emoções obscurecessem seu julgamento ou interferissem em sua busca por vingança. Portanto, ele resolveu suprimir seus sentimentos para se concentrar apenas em se tornar mais forte para vingar Su Jinjiao. Mas ele sabia que tinha que ser cauteloso com seu treinamento para não despertar as suspeitas da raposa monstruosa. Portanto, ele teria que fingir viver sua rotina diária como de costume por enquanto. E foi exatamente isso que ele fez. Ele foi ao refeitório tomar o café da manhã como se nada tivesse acontecido. E lá ele ouviu um boato chocante. A equipe de patrulha havia encontrado um corpo cortado ao meio perto da escola. O cadáver pertencia ao infame Black Death Star, o assassino mais temido de Peru City, que já havia ferido gravemente o antigo senhor da cidade. Essa notícia intrigou Zamping, pois ele especulou que o Homem de Branco, o dono do anel, poderia ser a Estrela da Morte Negra. E se até mesmo o maior assassino da cidade foi derrotado tão facilmente. Isso enfatizou a força aterrorizante da raposa disfarçada de Liu Xiu, e a exibição pública do corpo sugeriu que o assassino não era um assassino humano, mas um membro de uma organização secreta que se opunha às raposas. Esse ato horrível provavelmente tinha o objetivo de enviar uma mensagem e provocar uma resposta de seus oponentes. E Zamping não podia permitir isso, pois essa organização secreta poderia ser sua única esperança de erradicar os monstros. Por isso, ele sentiu a necessidade de avisá-los sobre a verdadeira natureza do inimigo e seus planos. Mas antes disso, essas duas forças estão definitivamente em alerta máximo. Portanto, ele precisava garantir sua própria segurança encontrando equipamentos para se defender. Com isso em mente, após o término das aulas, ele decidiu ir direto para a área do mercado em busca de uma ferraria. Ao chegar, ele descobriu que a ferraria mais popular também era administrada por raposas. Mas, ao ver que se tratava apenas de uma raposa de nível inferior, ele aproveitou a oportunidade para usar sua habilidade de avaliação. Suas tentativas iniciais falharam,
mas sua persistência valeu a pena quando sua habilidade de avaliação subiu de nível após 100 uso. Sua habilidade de nível elementar foi promovida para um nível intermediário. Com essa atualização, Amping agora podia identificar o valor de crescimento de seus oponentes. E o ferreiro que ele está procurando agora tem um valor de crescimento de um verdadeiro personagem secundário. Não tem futuro para se fortalecer, mas seu nível está em 15, ainda superando o dele. Então, ele concluiu que é melhor deixar esse lugar antes que a raposa desconfie dele e se concentrar apenas em sua prioridade, que é encontrar outra loja não controlada pelos monstros. Alguns momentos se passaram e Zamping chegou à segunda ferraria, e parecia que havia um tumulto dentro dela. Então ele decidiu investigar. Ao se aproximar, ele viu um traficante intimidando um velho indefeso, balançando uma espada como se fosse um item de luxo que o velho precisava desesperadamente comprar. O traficante até ofereceu um desconto devido à aparência do idoso. Isso é que é desrespeito, mas o velho G sabe o que é o que. Ele estava no jogo há mais tempo do que esse golpista. Por isso, ele entrou na brincadeira, fingindo não ter entendido e, ao mesmo tempo, soprando fumaça na cara do vigarista em uma demonstração de desafio sutil. E isso rapidamente enfureceu o loirinho e, como um verdadeiro golpista faria, ele começou a atacar a vítima, repreendendo-a por sua suposta incompetência. Felizmente, antes que a situação pudesse se agravar ainda mais, Zamping decidiu intervir. Ele deu um passo à frente, pegou a arma do Stler e usou sua habilidade de avaliação. Para sua surpresa, a espada era mais inútil do que ele havia previsto. Não só a qualidade era medíocre, mas também estava quebrada e mal consertada, tornando-a totalmente inútil. E ao ver a reação de Zamping, o loiro sabia que a coisa estava feia, então tentou pegar a arma de volta. Mas, em sua pressa, ele quebrou a espada, que já era frágil, em duas. Ainda assim, o loirinho tinha essa mentalidade de vítima em sua corrente sanguínea e estava desesperado para salvar sua reputação. Assim, ele imediatamente culpou Zamping pelo que aconteceu com a arma, enquanto tentava se apresentar como o mocinho da situação. E agora que estava moralmente em uma posição elevada, ele prometeu dar uma lição a Zamping para que ele nunca mais se metesse com o discípulo direto do mestre Ma, da escola de artes marciais Shinji, porque ele sentiria o gosto especial de Ma Shinji. O loiro começou a correr para Zamping seminu, saltando pelas paredes com uma velocidade incrível para confundi-lo. Depois disso, várias pós-imagens apareceram ao redor de Zamping, criando a ilusão de que ele o atacaria de todos os ângulos. Mas, infelizmente para ele, Zamping já tinha a habilidade de avaliação bloqueada. Ele logo soube quem era o verdadeiro loirinho e, assim, conseguiu facilmente dar um tapa nele de volta à realidade. E o loiro ficou atônito e humilhado, mas ainda acusou Zamping de falta de ética marcial. Parece que esse cara não está bem da cabeça. Então Zamping avaliou suas condições. Para sua surpresa, esse idiota realmente tem uma habilidade inútil. Então, isso explica por que esse cara pensou que estava cozinhando agora. Porque sua habilidade em artes marciais permite que ele use qualquer movimento, e todos eles vêm com fortes efeitos especiais, mas somente o usuário pode vê-los. E mesmo o uso excessivo dessa habilidade fará com que o usuário mergulhe em seu próprio mundo e não consiga se desvencilhar dele. Essa habilidade é como o matador de demônios de Wish. E ver isso fez Zamping sentir um pouco de pena desse idiota. Parece que ele também foi enganado por esse mestre Magai. Por isso, Zamping virou as costas, considerando que o loirinho não era mais uma ameaça. Mas esse lixo não sabe quando desistir, para lançar um ataque sorrateiro e, por isso, levou outra surra de Zamping. Com isso, o loiro agora estava deitado no chão, derrotado, com sua reputação abalada e seu ego arrancado dele. Enquanto isso, o velho estava sentado casualmente, aparentemente sem se incomodar com o caos que se desenrolava à sua frente. Nada poderia impedi-lo de se divertir. Ele estava relaxando enquanto batia naqueles asa pela 100ª vez. Inesperadamente, outra pessoa apareceu, visivelmente irritada com a agitação em sua loja. Ela havia se ausentado por pouco tempo e, quando voltou, encontrou um pervertido seminu esparramado em frente ao seu estabelecimento. Então, ela prontamente se dirigiu a esse loiro, perguntando se ele queria ir embora por conta própria ou se ela precisava ajudá-lo com uma carona. O que, de qualquer forma, é um fato que eu gosto muito, mas estou divagando. O loiro, reconhecendo a ameaça, fugiu imediatamente com o rabo entre as pernas. Enquanto isso, Jian Feng, depois de concluir sua intervenção, estava prestes a sair também, quando a mulher de cabelos vermelhos entrou em seu caminho e ordenou que ele ficasse. Ela queria conversar, e meu filho disse para não falar nada, mas ele gostaria de saber o que ela queria discutir para que ele pudesse se preparar mentalmente. Assim,
A mulher de cabelos vermelhos foi direto ao ponto. Ela se apresentou como uma mulher que lutava para sobreviver todos os dias enquanto cuidava de seu tio, que havia ficado confuso e desanimado depois que sua filha desapareceu. Ao ver um homem saudável e capaz como Zamping, ela viu uma oportunidade que não poderia deixar passar, e isso imediatamente deixou Zamping excitado. Bem, quem poderia culpá-lo? Mas a realidade raramente atende às expectativas, e essa não é uma delas. Como a Red Hair estava falando em colocá-lo para trabalhar como ferreiro em sua ferraria, ela precisava de alguém para ajudar a cuidar de seu tio e auxiliar na administração da loja. E, é claro, o cargo incluía alimentação, acomodação e um salário por motivos legais. Zamping ficou imediatamente convencido com a ideia. Não porque o melão macio estava pressionando seu rosto, não, mas porque aprender a habilidade de ferreiro faria economizar muito dinheiro em equipamentos no futuro. Além disso, a aparência modesta da loja sugeria que era menos provável que ela fosse alvo das raposas em breve. Com isso, ele expressou ansiosamente sua concordância e como estava totalmente motivado para se tornar o rei dos ferreiros, o que imediatamente a encantou e, assim, deu-lhe um tapinha nas costas, diminuindo involuntariamente a saúde dele para já que as mãos dela esperavam tanto por ser um ferreiro. Afinal, parece que seus dias na ferraria seriam uma experiência longa e árdua ao lado dessa ruiva. Alguns dias depois, a ferraria estava mais movimentada desde a chegada de Zamping e parece que eles estavam se aquecendo muito lá dentro, pois Zamping estava encharcado de suor, visivelmente nervoso, perguntando à irmã Kyu, a mulher de cabelos vermelhos, se o que eles estavam fazendo estava bom, ao que ela garantiu que sim e o incentivou a continuar. Agora aguentem os cavalos, e eles estão apenas no início do treinamento de ferreiro. E a irmã Kyu estava ensinando a Zamping sua técnica exclusiva, a edição forja de mistura de massa. Esse método exigia que o ferreiro amassasse os materiais como se fossem massa, garantindo uma combinação completa dos ingredientes. E vendo que Zamping estava pegando o jeito, a irmã Kyu decidiu deixá-lo para buscar o molde no depósito. Antes de partir, ela o lembrou de usar o combustível no balde próximo e de manter o fogo aceso. Zamping entendeu suas instruções, mas ficou intrigado quando viu 2 barris de materiais ao lado da forja. Mas quando o fogo começou a se apagar, ele se apressou para evitar que ele se apagasse. Ele jogou o material na fornalha e adicionou combustível. De repente, a ferraria explodiu em uma explosão de fogo. Foi tão repentino que Zamping pensou que tinha encontrado sua morte e estava agora no além mais uma vez. Para seu espanto, uma de suas habilidades latentes foi ativada. Uma marca em seu peito brilhou, absorvendo o calor que o teria incinerado e canalizando diretamente para seu sistema. Quando o fogo se apagou, Zamping se viu ileso, o que o confundiu no início, mas a dor no peito lembrou do que havia acontecido, confirmando que não era uma alucinação. Com isso, ele rapidamente usou sua habilidade de avaliação em si mesmo e, surpreendentemente, seu valor de crescimento havia aumentado novamente, levando-o a deduzir que isso se devia ao desbloqueio de uma nova habilidade. Mas o que é ainda mais surpreendente foi a percepção de que agora ele poderia usar seu valor de crescimento para aprimorar seus talentos existentes. Isso significava que, enquanto ele continuasse a despertar novas habilidades, seu potencial de crescimento seria praticamente ilimitado. Essa era uma vantagem incrível, já que o valor de crescimento era normalmente fixado no nascimento, tornando Zamping uma exceção extraordinária. E seu talento recém-desbloqueado, o Devorador de Fogo, também estava longe de ser inútil, pois permitia que ele convertesse a energia elementar do fogo engolindo chamas e armazenando a energia em seu corpo. Essa energia poderia então ser liberada à vontade até que o armazenamento se esgotasse. Mas, dito isso, Zamping já havia alcançado nível 3 nesta manhã e consumido gemas de nível 3. Portanto, a questão agora é por que os efeitos das gemas foram acionados tão tarde. A única razão possível que ele poderia pensar é que suas habilidades exigiam oportunidades específicas para liberar seu potencial. E se esse fosse o caso, ele precisaria estar atento ao momento de devorar essas gemas de contrato. Mas antes que ele pudesse se aprofundar mais em seus pensamentos, a irmã Kyu voltou para a forja. Ao ver a bagunça, ela correu até Zamping com uma expressão preocupada e perguntou se ele havia jogado a escama de cobra vermelha na fornalha. Se ele tivesse jogado, poderia ter se machucado com a explosão que causou, e ela se sentiu responsável por não tê-lo informado antes. Mas suas preocupações diminuíram ao ver Zamping ileso. Ela suspirou aliviada e o tranquilizou para que não sentisse pena da bagunça, pois a saúde dele era mais importante. Desde que ele estivesse bem,
estava tudo bem. Mas a questão agora era como ele havia apagado o fogo tão repentinamente, já que as chamas provocadas pela escama de cobra vermelha eram notoriamente difíceis de extinguir. Mas Zamping não podia realmente compartilhar essas informações. Por isso, ele estava procurando palavras para desviar a conversa. Felizmente, a atenção da irmã Kyu foi atraída pelo material que ele havia criado. Sua aparência sugeria que os componentes haviam se misturado excepcionalmente bem, um resultado que exigia temperaturas extremamente altas. Com isso, ela não perdeu tempo em colocar o material em um molde e elogiou Zamping por seu talento. Ela comentou que a escola dele deve ter cometido um erro, pois seu desempenho atual era mais do que suficiente para entrar em uma das 3 principais organizações. Por falar nisso, Zamping perguntou à irmã Kyu sobre essas 3 organizações. Todos se referiam à equipe de patrulha e à equipe de investigação como as 3 principais organizações, mas ele nunca tinha ouvido o nome da terceira. Então, ele se perguntou se ela existia, e a irmã Kyu confirmou sua existência, mas explicou que ninguém sabia seu nome ou atividades, pois ela operava totalmente fora do alcance do público. Mas chega de conversa fiada. Ela soube que ele estava aqui para comprar alguns equipamentos. Então, se ele não se importar, ela lhe oferece essa lâmina que acabaram de fazer. E só de olhar para elas, Zamping podia dizer que era cara. Ao inspecionar suas estatísticas, ele ficou chocado ao descobrir que ela excedia suas expectativas, pois era capaz de infligir danos significativos em feras de nível intermediário, o que o levou a perguntar à irmã Shu quanto isso custaria, e ela revelou que, com base no preço de mercado do material, ela valia 100 mil. Isso imediatamente chocou Zamping, porque essa quantia de dinheiro é como um salário de 3 anos para ele. Então, naturalmente, ele hesitou em aceitar um presente tão caro, mas a irmã Kyu insistiu que ele o aceitasse como recompensa por seu rápido progresso. E agora isso estava resolvido. Ela tenta se desculpar, pois tinha tarefas a cumprir. Mas, antes disso, ela perguntou se era realmente normal que um aluno como ele não voltasse à escola. Zamping a tranquilizou. Explicou que ele já havia concluído seus procedimentos de graduação com antecedência, o que a deixou satisfeita, pois ela pôde deixar o local sem preocupações. E com isso, Zamping ficou encarregado da loja. Mas, dito isso, mesmo que essa ferraria não seja muito popular, com o barulho alto que ele acabou de fazer, inevitavelmente atrairia a atenção das raposas, e ele não pode deixar que as pessoas daqui se transformem em uma. Por isso, ele decidiu usar sua habilidade de rastreador noturno para patrulhar os arredores depois de escurecer. Poucos momentos depois, já era noite, e Zamping se viu do lado de fora do prédio abandonado e se deparou com uma garota brincando tranquilamente. Mas essa não era uma garota comum. Ela era um monstro raposa. Surpreendentemente, essa foi a primeira vez que Zamping encontrou um monstro de nível tão baixo, do mesmo nível que ele. Mas, ao contrário dela, ele estava equipado com equipamentos poderosos, o que lhe dava a sensação de confiança de que poderia vencer essa batalha. E ele sabia que não poderia deixar passar essa oportunidade, pois a raposinha tinha uma taxa de crescimento de 4 estrelas, o que indicava que ela se tornaria uma ameaça significativa se não fosse controlada. Além disso, essa poderia ser sua única chance de expor as criaturas aterrorizantes que se escondem na cidade. Se ele pudesse apresentar o corpo dessa raposa monstruosa a um oficial, poderia atrair a atenção dos superiores, embora a equipe de patrulha da cidade estivesse completamente ocupada por monstros. Ele ainda tinha esperança de que a equipe de investigação fora da cidade não tivesse sido comprometida e ele pudesse levar o cadáver para lá. Com isso em mente, Zamping se preparou para atacar, mas antes que ele pudesse se mover, o gelo começou a se materializar em seu braço, congelando no lugar. Em seguida, uma onda de intenção assassina maciça tomou conta dele, paralisando de medo, enquanto uma voz ordenava que ele ficasse quieto e exigia saber se ele estava planejando atacar uma criança.